Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo mais uma aula de estatística. Pessoal, seguinte, essa aula aqui eu vou dividir ela em 3 partes. A primeira parte eu vou falar sobre estatística de dados agrupados. A segunda parte eu vou falar sobre juros simples e porcentagem. E na última parte eu falo um pouquinho sobre juros compostos, tá bom? Essa parte aqui de estatística de dados agrupados, a única prova que pede é a prova da AFA, tá? As outras provas aí, elas não tem isso pedindo no edital. Então, se você não vai prestar a prova da AFA, passa pro próximo vídeo aí de juros simples, beleza? Mas aí se vocês quiserem assistir também, fiquem à vontade, certo? Bom, na nossa última aula, a gente falou aí, então sobre essas medidas, né, que são utilizadas em estatísticas. E a gente falou sobre a média, né? O que é a média aí, representado por x barra? Você soma todos os elementos, né? Isso aqui é a notação de somatório. Você vai somar todos os elementos de 1 até n, ou seja, você tem aí n elementos para somar, e depois você divide por n, que é o número de elementos, certo? Então soma tudo e divide pela quantidade. Essa é a média. Vamos lembrar o que é a mediana. A mediana, pessoal, ela é um valor, né, que se você tem um conjunto de dados aí com n elementos, a mediana é o número, né, que acima dele existem metade dos elementos e abaixo dele existem a outra metade dos elementos, certo? Então, se você pega um conjunto aí com 11 elementos, a mediana, né, ela vai ser ali o elemento do meio. Então vão ter 5 elementos para cima dela e 5 elementos para baixo. E se você tiver um conjunto com 12 elementos, vão ter 6 para cima e 6 para baixo. Ou seja, a mediana vai ser a média aritmética dos dois valores que estão no meio, né? E a gente falou sobre tudo isso aí na última aula. Então, se você não assistiu, dá uma conferidinha lá. Também temos a moda, né? A moda aí é o elemento com maior frequência relativa ou absoluta, né? Tanto faz. Ou seja, o elemento mais frequente. Então, se você tem um conjunto de dados, você vai verificar qual que é o elemento que aparece mais vezes. Essa daí vai ser a sua moda. Então, esses valores aqui, né? Eles dizem respeito aí a como é que os dados eles estão concentrados, né? Então, eles são medidas aqui de centralidade do seu grupo de dados aí, certo? Aí também existem as medidas de variabilidade, né? Que é a variância e o desvio padrão. Então, a variância, descrita aí por var(x) ou por sigma ao quadrado, ela é dada aí pela soma de todos os elementos menos a média ao quadrado, né? Então, você vai ver aqui, ó, quando você calcula xi menos x barra, você está vendo quão distante o elemento está da média, né? E você eleva ao quadrado para não ter nenhum valor negativo, divide por n para ter uma média desses desvios, né? De quão distante o elemento está do centro. E essa daí é a chamada variância. E a gente tem o desvio padrão, que é a raiz disso, né? Porque como aqui a gente elevou ao quadrado, o desvio padrão é uma maneira de trazer a variância para um valor mais relevante, mais próximo dos dados aí, porque senão vai ficar tudo ao quadrado, certo? Então, a gente falou sobre isso aqui na nossa última aula. E agora, o que acontece? O que são esses dados agrupados, né? A gente vai fazer aqui uma tabelinha para um problema, né? Que ele diz o seguinte: em uma academia de ginástica, né, deseja-se implantar um programa de racionamento de energia. E para isso, então, né, a academia ela registrou a duração dos banhos que as pessoas tomavam. Então a gente tem o seguinte, ó: tempo, frequência absoluta. Então, 18 pessoas levavam aí de 1 a 4 minutos no banho. Beleza? Então, percebam que agora
essas 18 pessoas, elas não levam um minuto específico no banho, mas elas levam um intervalo, certo? 108 pessoas levam aí de 4 até 7 minutos no banho. 270 pessoas levam de 7 a 10 minutos. 150 pessoas levam de 10 a 13 minutos. E 54 pessoas levam de 13 a 16 minutos. Perdão. A gente tem um total aqui, então, de 600 pessoas. Beleza? Aí... Aí, pessoal, a gente quer agora calcular a média, a mediana, a moda, a variabilidade aí e o desvio padrão desse conjunto de dados, né? Porque assim, apesar da gente ter 18 pessoas com banho entre 1 e 4, né? Como é que a gente vai calcular a média disso aí? Porque agora não são 18 pessoas tomando banho de 1 minuto para você fazer média ponderada igual a gente fez na aula passada, entendeu? Agora é um pouquinho diferente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos começar pela média. Beleza? O que a gente vai fazer aqui, ó, é calcular os pontos médios, né? Desse conjunto de dados. Então, assim, 18 pessoas levam de 1 a 4 minutos no banho. Então, qual que é a média de 1 e 4? A média de 1 e 4 é 2,5. Então, a gente vai falar que essas 18 pessoas aqui levam, em média, 2,5 minutos no banho. Entendeu? Então, a gente vai transformar esses dados agrupados aqui, ó, em dados simples, para a gente poder trabalhar, certo? 108 pessoas aí levam de 4 a 7 minutos no banho. Então, a gente vai falar que, em média, elas levam 7 mais 4, que é 11, dividido por 2. Então, a gente vai falar que essas 108 pessoas levam, em média, 5 minutos e meio no banho. A média entre 10 e 7 é 8,5. A média entre 10 e 13 é 11,5. E a média entre 13 e 16 é 14,5. Então, a gente converteu aqui esses dados agrupados em dados simples, certo? E a frequência aqui vai ser a mesma, né? Porque ao invés da gente falar que 18 pessoas levam de 1 a 4 minutos no banho, a gente vai falar que 18 pessoas levam 2 minutos e meio no banho. Tá? Porque como a gente não sabe quantas dessas pessoas levam 1, 2, 3 ou 4 minutos, fica meio que impossível calcular uma média exata. Por isso que a gente vai fazer um valor médio desses tempos e calcular a média em cima disso, tá? Então, vamos calcular a média, né? A gente vai falar assim, então, que 18 pessoas levam 2 minutos e meio. 18 vezes 2,5. Mais 108 pessoas levam 5 minutos e meio. Mais 270 pessoas levam 8 minutos e meio. Mais 150 pessoas levam 11 minutos e meio.
mais 54 pessoas que levam 14 minutos e meio. E a gente tem que dividir isso aqui, então, pelo número de pessoas, que a gente sabe que é 600. Esse é o x barra, tá? Então, é assim que a gente calcula a média. Se vocês calcularem essa continha aqui, vocês vão encontrar, então, 9,07 minutos. Beleza? Então, é assim que a gente faz a média para dados agrupados. A gente calcula a média aqui dos dados agrupados, de cada um deles, e usa esse valor para calcular a média final. Beleza? Simples assim. Agora, eu quero a mediana. Beleza? Para isso, pessoal, para esse cálculo da mediana, primeiro a gente vai calcular aqui as frequências relativas, beleza? Por exemplo, 18 é a frequência absoluta, né? 18 pessoas tomam banho de 1 a 4 minutos. Agora, qual que é a porcentagem dessas 18 pessoas das 600 pessoas, né? O que isso aqui representa do total? Se você dividir 18 sobre 600, você vai achar 0,03, ou seja, 3%. Então, 3% das pessoas tomam aí banho de 1 a 4 minutos. 18% de 4 a 7, 45% de 7 a 10 e assim por diante, tá? E aí, a gente vai colocar esses dados aí em um gráfico, porque para o cálculo da mediana, a gente vai precisar aí pegar uma ideia lá da geometria. Então, vamos esboçar aqui um gráfico de tempo por porcentagem. Então, aqui estão os 3%, aqui estão os 18%, aqui estão os 45%, 25% e 9%. Beleza? Tempo de 1 a 4 minutos, de 4 a 7, de 7 a 10, de 10 a 13, de 13 a 16, e aqui as porcentagens. Agora, pessoal, a gente tem que buscar aqui, ó, que número vai repartir esse gráfico nosso aqui em 50% e 50%. Porque vamos supor que a nossa mediana, a gente fala que ela é 7. Se você fala que a sua mediana é 7, abaixo do 7 você tem 21%. Não é? E acima do 7 você teria aí 79%, que junto com 21 daria o 100. Então, o 7, ele não pode ser a mediana. Porque para baixo do 7 você tem 21 e para cima você tem 79. A mediana tem que ser o número aqui que divide em 50 a 50. Se a gente pegar o 10, para baixo do 10 tem 21 mais 40, tem 66%. E para cima do 10 tem 34. Então o 10 ele também não é mediana. Só que a mediana, então, ela vai ser um número aqui, ó. Entre 7 e 10. Porque o 7, ó, ele divide pouquinho para cá e muito para cá. E o 10 ele divide muito para cá e pouquinho para cá. Então a mediana ela tem que ser aí a linha aqui, ó, que divide metade 50% e a outra metade com mais 50%. Beleza? É esse número que a gente está procurando. E para a gente encontrar esse número, a gente vai precisar aí de conceitos geométricos sobre área, né? Beleza? Ó. Aqui a gente já tem 21%. Beleza? E para fechar os 50, a gente precisa de mais 29. Esses 29%, eles vão sair aqui do 45, ó. Tudo bem?
Então, a mediana, ó, ela vai pegar esse 45% aqui e vai dividir ele em uma coluna que equivale a 29%, e a outra coluna, ela vai valer só 16%, né? Porque é o que falta para somar 45. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? Essa coluna toda aqui, ó, ela tem uma determinada área associada aí a 45. Eu quero pegar uma área menor que é associada com 29. Deu para entender? Tipo assim, o que a gente precisa fazer aqui é o seguinte. Vamos falar então que o 45% ele equivale a 100% dessa coluna. Só que eu não quero 45%, eu quero apenas 29%. Então eu vou descobrir qual que é a porcentagem dessa coluna aqui, ó. Dado que os 45 aqui equivalem ao 100% dela, eu quero saber então qual porcentagem vai me dar aí 29%. Beleza? Fazendo essa regra de 3, né? A gente descobre então que o x ele equivale aí a 29 sobre 45 de 100. 29 sobre 45 dá 0,644444, né? Que vezes 100, então a gente tem aí 64,4%. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei essa coluna aqui, e eu dividi ela em duas outras coluninhas. Essa coluninha aqui da esquerda, ela equivale a 64,4% da coluna toda. Tudo bem? Porque se eu pegar 64% dessa coluna, que contém aí 45% das pessoas, eu vou estar pegando 29% das pessoas. Tudo bem? Agora falta o quê? Falta eu descobrir quanto vale esse pedacinho aqui. Certo? Daqui até aqui, ó, vale 3, que é de 7 até 10. Então, 3 está para 100%, assim como x, ou y, sei lá, a gente já usou x, né? Vamos chamar isso aqui de y, está para 64,4%. E aí você consegue achar o valor do y. O seu y vai ser 3 vezes 0,6444, né? Vai dar 1,93. Então, esse espacinho aqui, daqui até aqui, é 1,93. Então, qual que é o valor da nossa mediana? Você pega o 7 e soma esse espacinho rosa, né? Você vai ter como mediana 8,93. Tudo bem? Então, vamos entender mais uma vez o que aconteceu. Se você pegar o 8,93 aqui, ó, ele vai dividir essa coluna aqui em duas coluninhas. A coluna da esquerda corresponde a 64% dessa coluna toda. E a coluninha da direita aqui representa aí os outros 36%. Tudo bem? Então, aqui a gente tem 64% e aqui a gente tem
36%. Só que entendam que esse 64% é da coluna. E essa coluna, ela representa 45% das pessoas. Então, se a gente pegar 64% de 45% das pessoas, né? Se você faz aí 0,64 vezes 0,45, você acha 0,29. Beleza? Então, esse ponto aqui, ó, 8,93, ele está dividindo aqui o nosso gráfico em uma metade com 50% das pessoas e outra metade com 50% das pessoas. E essa é a nossa mediana. Beleza? Então, é meio confuso isso aqui mesmo, porque a gente tem que fazer porcentagem em cima de porcentagem. Beleza? Mas é assim que você acha o valor da mediana. Você quer que a área que esteja desse lado, ó, seja igual à área que esteja desse lado aqui. Beleza? Outra forma de se calcular essa mediana também seria por área mesmo, né? Por exemplo, ó, vamos calcular a área desse retângulozinho aqui primeiro, ó. Ele não tem Bom, pessoal, vamos então para o cálculo da moda. Certo? A moda, se a gente pegar a nossa tabelinha aqui, não tem muito segredo não, tá? A gente vai ver aqui quem tem a maior frequência absoluta ou a relativa, que no caso é esse grupo de dados aqui. E ao invés da gente falar que a moda vai de 7 até 10, né? A gente diz que a classe modal é o intervalo de 7 até 10. Só muda o nome, né? Não é mais moda, é classe modal agora. A classe modal é de 7 a 10 minutos. Né? É o lugar ali que as pessoas estão mais concentradas. Beleza? Bom, pessoal, vamos então aí para o cálculo da variância e do desvio padrão agora de um grupo de dados. Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui essa... Vou pegar aqui outro exemplo. Vamos falar aí sobre, por exemplo, faixa salarial, né? Então, 45 funcionários aí de uma empresa recebem de 2 a 6 salários mínimos. Então, o ponto médio aqui é 4. É a média de 2 e 6. 63 funcionários recebem de 6 a 10 salários mínimos. 36 funcionários recebem de 10 a 14 salários mínimos. 17 funcionários recebem de 18 a 22. E 8 funcionários recebem de 22 até 26. Os pontos médios de cada um desses aqui, ó, vão ser 8, 12, 20 e 24. Beleza? A média, portanto, vai ser número vezes ponto médio, né? 4 vezes 45, mais 63 vezes 8, mais 36 vezes 12,
mais 17 vezes 20, mais 8 vezes 24, dividido pelo total de funcionários, que é 200. Beleza? Se a gente faz essa continha, então, a gente encontra que, em média, os funcionários dessa empresa recebem aí 10,72 salários mínimos. Beleza? Então, eu calculei a média aqui exatamente do jeito que eu fiz ali atrás, no outro exemplo. Agora, eu quero calcular a variância. Primeiramente, eu vou calcular, então, os desvios quadráticos. Que vão ser dados aí por xi menos x barra. Então, vou pegar aqui o meu ponto médio, que é 4. Vou ver o quão distante ele está de 10,72. E vou elevar ao quadrado. Eu vou achar 45,16. Depois eu vou fazer com esse. Eu vou ver o quão distante o 8 está da média e vou elevar ao quadrado. 7,39. Depois eu vou pegar aqui o 12 e ver o quão distante ele está da média. E eu vou elevar ao quadrado. Depois eu vou pegar aqui o 20 e eu vou ver o quão distante ele está da média. Eleva ao quadrado. E por fim aqui com o 24, né? E eleva ao quadrado. Agora que eu calculei cada um desses desvios quadráticos, eu vou dizer então que 45 pessoas estão com esse desvio quadrático. E a nossa variância, então, vai ser a média ponderada aqui desses valores, ponderada pelo número de pessoas. Então, eu vou fazer que o meu sigma ao quadrado, né, ele é 45,16 vezes 45, certo? Mais 7,39 vezes 63, mais 1,64 vezes 36, mais 86,11 vezes 17, mais 176,36 vezes 8. Isso aqui eu vou dividir por 200. E aí tá pronta a minha variância. Fazendo essa continha aqui, a gente vai encontrar que a variância aí é de 31,48 salários mínimos ao quadrado. Tá? A unidade fica ao quadrado também. E, portanto, o desvio padrão vai ser a raiz disso. A raiz de 31,48 é 5,64 salários mínimos. Então, a gente faz tudo, né, trabalhando em cima desses pontos médios aqui de cada uma dessas faixas salariais, de cada um desses intervalos. Beleza? Esse é o segredo aí para você trabalhar com dados agrupados. Tá? Pessoal, isso aqui, né, final da estatística, tá no edital da AFA, por isso que eu tô passando para vocês. E não é algo para se descabelar, tá bom? Vejam aí o vídeo, entendam certinho os conceitos e é isso aí, beleza? Era tudo isso aí que eu falei, então a gente fecha estatística. E na próxima parte do vídeo, eu vou gravar então juros simples e depois juros compostos, tudo bem? Mas no mais era isso mesmo.